E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o escritor Marcos Lima. Eu estou aqui hoje para fazer para vocês um vídeo, né, sobre alguns assuntos que andaram surgindo sobre a questão do meu livro, né? Eu estou lançando um livro de fantasia, né, literatura fantástica. Então, no decorrer das divulgações, dos trabalhos que nós autores, né, como a gente começa a divulgar, mostrar nossa obra, então, algumas perguntas vão surgindo, alguns questionamentos, e a gente vai tentando esclarecer. Então, uma das formas que eu estou tendo para até abranger o maior número de pessoas possível é justamente fazendo esses vídeos para que vocês compreendam, entendam em que contexto está o meu livro, né? O livro Nemos, que eu estou lançando agora, já está em pré-venda na Editora Viseu, no site da Editora Viseu, para que vocês acompanhem e entendam. Então, um dos questionamentos que surgiu, além da questão de personagens, público-alvo, né? O livro é para jovens e adultos, mas isso não impede que você também apresente o livro a um filho menor de idade, né? De abaixo de 14 anos, por exemplo. Eu indico normalmente a partir de 14 anos, certo? Mas, digamos assim, o pai é que vê, né? Um dos questionamentos que já ocorreram. Outros questionamentos é sobre a questão do estilo da obra, né? Por que fantasia? Por que uma fantasia épica? Então eu vou trazer para vocês que na literatura, assim, na teoria literária, o meu objetivo aqui não é trazer um conteúdo aprofundado, certo? Não é trazer uma teoria, assim, uma análise, uma crítica literária, não. Eu não vou trazer um conteúdo aprofundado de crítica literária, porque eu sou escritor. É tanto que eu costumo dizer a uns colegas assim, mais próximos, que eu gosto de dizer que eu não sou crítico literário, eu sou escritor. Então, minha função é escrever e trazer esclarecimentos. Como eu sou da área, né, formado em letras, tenho especialização em gramática, texto e discurso, e a minha formação de letras, a gente estudou literatura, gramática, literatura brasileira e portuguesa. Então, a gente é licenciado nessa área e a gente tem conhecimentos para isso, né? Então, hoje eu vou trazer especificamente para vocês o que são os gêneros literários, certo? Então, assim, os escritores no decorrer de milênios e séculos, né, de escrita, as suas práticas foram se organizando, né? Tanto que hoje nós temos a teoria literária. Mas basicamente os gêneros, eles se formaram como a maneira como os escritores escreviam, tanto no passado, né, desde a antiga Grécia, certo? Como eles escreviam. Por exemplo, gêneros literários se subdividem em gênero lírico, dramático e épico. Então essa é a divisão principal dos gêneros literários. O lírico tem a ver com os versos, né, em que há um eu lírico falando, transmitindo uma mensagem. Tem também a questão da musicalidade, da poesia, né, como são versos, não é um texto em prosa, porém o gênero lírico ele também é escrito em prosa. No entanto, a prosa ela mantém esse estilo mais musicalizado, entendeu? Tem uma versificação dentro da prosa, né? Uma espécie de versos dentro do texto literário em que alguns fonemas vão se combinando para dar essa musicalidade até na prosa, certo? Quando o texto lírico ele se expressa em prosa. E sempre é caracterizado pela presença desse eu lírico, né? E o eu lírico não necessariamente é um homem ou uma mulher, é uma voz que fala no texto, tá bom? O outro gênero literário é o dramático, certo? Que também tem a parte de drama. O dramático, fazendo drama. Drama não necessariamente é só de fazer aquele bicho, né? Mas drama no sentido de teatro, por exemplo, a dramaturgia, né? Certo? Então, o gênero dramático também é um dos gêneros, uma das expressões que os escritores, desde o passado antigo, passaram a escrever. São a maneira que eles escreviam. Tinha o lírico, aí o dramático. Como é que se expressa o dramático? Ele traz um conflito, né? Expõe o conflito do homem e o seu mundo. Normalmente o gênero dramático traz essa temática, né? Um conflito do homem no seu mundo, né? E esse dramático, vocês conhecem, né? Tem a tragédia, a comédia, a farsa, alto e drama. Então, são formas de produzir textos nesse gênero dramático, certo? Que é daí que vem o nosso famoso teatro, né? Então, o teatro, ele traz esse gênero dramático e encena as peças que eram escritas pelos escritores, certo? Os dramaturgos, digamos assim. Que hoje nós temos, né? O teatro em si, o teatro moderno, né? Como evoluiu e chegou ao ponto desse teatro se evoluir ainda mais, chegar
ao que nós hoje temos o cinema, né? Essa grande arte que é o cinema, certo? Depois do lírico, dramático, tem outro gênero, o gênero épico. Em que se caracteriza o gênero épico? Aí chegou ao ponto que interessa para os meus leitores, futuros leitores que acompanham o meu trabalho. Por que que é uma literatura, o meu livro, né, Nemos, é uma fantasia épica. Agora vocês vão entender por que que é romance de fantasia épica. Hoje eu vou me ater a dar ênfase a essa questão dos gêneros mais gerais, né, certo? Trazendo essa ideia de épico. Por que épico? Bora lá. Como é que se caracteriza um texto épico, esse gênero épico, para ser colocado como um texto, um livro dentro desse gênero épico? Primeiramente, no livro épico ou no texto épico, eles ressaltam a figura de um herói ou de uma nação. Por quê? Porque normalmente conta a história dessa pessoa ou de uma grande nação. Aí traz essa ideia de épico, né? Um livro que traz uma história épica, trazendo a história de um grande herói, de uma grande nação, né? Certo? Outra característica do gênero épico é que envolve aventuras, viagens, guerras, certo? E se exalta essa questão de uma aventura, de uma jornada. Como, por exemplo, o meu livro é As Jornadas do Príncipe Creste. Por quê? Porque dá-se ênfase a essa aventura que Creste e seus amigos, ao se conhecerem ao descer das terras altas em direção às terras baixas, chegando nas terras baixas, conhecem um grupo de amigos e eles decidem, na interação entre eles, irem até o Pico Calum, que é um pico conhecido que fica do outro lado do reino, no outro litoral, certo? Vocês vão conhecer quando lerem o livro, tá bom? Com o tempo vocês vão conhecendo o mundo, esse mundo criado, que a literatura de fantasia também traz essa questão do mundo criado, né? Que é uma alta fantasia. O meu livro, Nemos, é uma alta fantasia, certo? É um mundo criado para expressar todos esses conhecimentos, tá bom? Outro ponto que o gênero épico exige é que tem um narrador. Então sempre vai ter a voz de um narrador. Alguém pode perguntar, mas esse narrador que conta a história é você, o escritor? Não, é um narrador que participa narrando, mostrando toda a história. Algumas teorias, alguns teóricos da literatura, né? Assim, da crítica literária, tal, o pessoal que teoriza sobre literatura, eles fazem uma associação entre o autor e o narrador, mas não necessariamente é a mesma, não é. Você pode ter uma ligação devido aos conhecimentos do escritor e tal, mas o narrador é como se fosse um dos personagens. Ele vai narrando tudo o que acontece. Não necessariamente, você não pode associar o narrador do livro, quem está contando a história, ao escritor. O escritor, ele é a pessoa que escreveu, gerou esse narrador para poder a sua escrita se expressar ali naquela obra, dentro da obra, porque o romance é um texto fechado, né? É um mundo fechado, principalmente como se trata de um romance de fantasia, né? Então, dentro desse estilo que é outro, ou em outro momento nós vamos aprofundar esse tema de fantasia, certo? Literatura fantástica, que eu vou aprofundar com vocês. Mas hoje vamos nos ater a essa questão dos gêneros literários, certo? Outro ponto do gênero épico é que ele também pode ter estruturas de versos. Por exemplo, no meu livro, tem um momento da história que vai desencadeando os acontecimentos. Aí tem um momento lá no palácio, né, na cidade, no Palácio de Nemos, tem um momento em que tem uma cerimônia e tem uma moça que canta. Aí ela canta em versos, os versos de uma música, certo? Então vai ter presença também de versos, mas predomina a prosa, entendeu? O gênero épico ele não exclui a possibilidade de ter versos em sua composição, porém predomina a prosa, tá certo? Porque a prosa é o texto em parágrafo, né? Vocês sabem. E outro ponto também é a verossimilhança, inverossimilhança, certo? O que é verossimilhança? É o semelhante ao real. Você lê um livro desse, de literatura, principalmente de fantasia, aí você lê e você faz um conjunto de verossimilhanças com fatos ocorridos. Eu já li isso, é verossímil na realidade, isso aqui parece com situação tal da vida de tal pessoa, ou da vida de um amigo, ou da vida de um familiar. Verossimilhança, semelhança ao real, não necessariamente é o real,
mas é semelhante a situações ali na obra, no livro, que você vai associar a fatos que já aconteceu na sua vida, ou na vida de alguém que você conheça, certo? Então esse conceito, que é uma questão de crítica literária, conceituação literária, também é trazido dentro do texto épico, tá bom? A verossimilhança e inverossímil. Inverossímil é quando não tem nada a ver com o real, não é verossímil, não tem a ver com a realidade, é algo muito fora do comum, digamos assim. Aí depois esses três grandes gêneros, lírico, dramático e épico, cada um com sua característica, foi daí que surgiu o gênero narrativo, que nós conhecemos hoje, que é a narrativa moderna, né? Esse gênero narrativo, que no caso seria o quarto grande, né? O quarto grande gênero, que daí desencadeia outros, né? O narrativo, ele traz dentro dessa teoria literária, o gênero narrativo, ele digamos assim, ele se formou do gênero épico, porque o gênero épico, uma das características dele é essa parte narrativa também, certo? Em que, por exemplo, o lírico é versos, podem ter prosa, mas predomina a parte de poética, né? A parte do eu lírico e a poesia, no texto lírico. Por mais que tenha prosa, porém mantém o estilo da combinação, dos sons, da versificação, né? Da rima, digamos assim. E o dramático se estrutura basicamente em diálogos e explicações, e um narrador falando e os personagens falando, como um esquemazinho de vozes, né? Diálogos, né? Pronto. E com cenas, descrições de cenas e tal. Então é uma forma bem esquemática. Já o livro épico narrativo, que é o narrativo moderno, já vamos para a parte, né? Que o épico gerou o narrativo que nós conhecemos hoje, né? Esse grande gênero narrativo, que é, digamos assim, é o gênero épico que evoluiu para a modernidade, né? Então, o épico evoluiu no mundo moderno que nós estamos hoje para gênero narrativo. Então, o gênero narrativo, grande gênero que nós temos hoje, por isso que nem todo gênero narrativo, ele é nem todo texto narrativo, ele é um texto épico, entenderam? Para ele ser um narrativo, um texto narrativo épico, ele tem que ter as características de quê? Ressaltar um herói ou uma grande nação, um povo, uma nação. Tem que ter também aventuras, guerra, que é o caso do meu livro. Tem guerra, tem aventura, eles vão viajar de todo o reino Nemes em direção ao Pico Calo. Pronto, isso caracteriza um gênero épico. E um grande herói também, entendeu? Tem também um grande... O protagonista, ele assume esse papel de herói, né? Aí nessa história de Nemos, né? Pronto, então chegou ao narrativo. É a variante moderna do gênero épico, beleza? As ações se desencadeiam a partir dos personagens no tempo e no espaço, ou seja, aí é a evolução do texto épico, evoluiu para o narrativo, trazendo também elementos do texto antigo épico, né? Desde a época da Grécia Antiga, certo? Aí o texto predomina a prosa, certo? No gênero narrativo predomina a prosa. Então é essencialmente prosaico o texto narrativo, certo? O gênero narrativo, que é essa evolução do gênero épico. Não impedindo também de ter trechos, assim, alguma poesia no meio, desde que o autor, o romancista, o contista, ele saiba colocar bem a poesia dentro do seu romance, entendeu? E quais são as formas que se realiza esse gênero narrativo hoje, na modernidade? Romance, novela, conto, crônica e fábula. São esses subgêneros, né? O gênero narrativo gera os principais grandes gêneros. Romance, novela, conto, crônica e fábula. São os subgêneros do gênero narrativo. Então, todos esses aqui são do grande gênero narrativo, que são subgêneros já, né? Romance, novela, todo mundo conhece, né? Que depois eu vou trabalhar um pouco mais esses conceitos para vocês, tá bom? Mas hoje eu só queria transmitir para vocês esses conhecimentos sobre os gêneros lírico, dramático, épico e a evolução do épico, que é o que nós chamamos hoje de gênero narrativo, tá ok? Valeu, tudo de bom para vocês e façam um bom proveito desse vídeo, tá bom?